Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre o Mitre Attack e o Mitre Defend, que são duas iniciativas, dois frameworks da Mitre. A Mitre, que é uma organização sem fins lucrativos, bancada pelo Estado, basicamente, pelo Estado americano, e algumas parcerias público-privadas. E eles desenvolvem esses estudos e a Mitre, na realidade, desenvolve muita coisa importante para a área de segurança da informação. Duas delas são o Mitre Attack e o Mitre Defend. Eu vou falar um pouco sobre esses dois, vou dar uma introdução sobre esses dois. Caso você queira ter acesso a essas informações do Mitre Attack e do Mitre Defend, é só jogar no Google, provavelmente aí um dos primeiros links já vai ser do próprio site da Mitre, que vai te apresentar esses frameworks. O Mitre Attack ele foi criado em 2013 e ele é um conjunto de táticas, técnicas e conhecimentos em comum de adversários. E é basicamente uma lista estruturada de comportamentos conhecidos de invasores que foram compiladas em um framework. E basicamente, o Mitre Attack ele é responsável aí por mapear, inclusive, boa parte das ações desenvolvidas por APTs, né, por aquelas organizações sofisticadas de ataque cibernético. E existem várias táticas muito interessantes dentro do Mitre Attack. Eu basicamente verifiquei aqui em alguns sites, existem algumas táticas, tipo as 14 táticas do Mitre Attack, que são bastante importantes e que te mostram como você pode fazer cada etapa dessas, né? Basicamente, com o Mitre Attack, você consegue fazer o mapeamento do controle defensivo, integração das ferramentas, como compartilhar esses dados, buscar as ameaças existentes dentro daquela equipe, qual as atividades do teste de segurança de uma equipe Red Team, quais as detecções e investigações devem ser feitas, quais agentes devem ser incluídos nessas tarefas. E como eu disse, o Mitre Attack ele é responsável por fazer é, por fazer ali uma listagem de como algumas coisas podem ser feitas e como elas são feitas por esses atores atacantes. Então, por exemplo, tem toda a parte de reconhecimento dentro do Mitre Attack, que é uma tática de reconhecimento que envolve a identificação de todos os alvos de um ataque. Por exemplo, as informações de uma determinada organização, infraestrutura, equipe, pessoa ou possível vítima. Existe também toda a parte de desenvolvimento de recursos, que consiste fazer com que fazer uma coleta e uma verificação da criação de recursos, como por exemplo, contas e infraestrutura, que pode ser utilizado no decorrer de uma invasão. Ou seja, eu vou fazer aqui uma invasão a uma empresa, por exemplo, a Google, e ela me permite criar contas gratuitas. Eu vou criar contas gratuitas. Esses recursos eles vão poder ser utilizados no futuro, né, em outros tipos de tática. Existe toda a parte de acesso inicial também, que é uma tática para utilizar os métodos de, por exemplo, engenharia social para enganar as vítimas e obter acessos. Também a parte de execução, que diz respeito às técnicas de resultado em código. Então, basicamente, você faz toda a parte de codificação para depois desenvolver uma persistência, que é uma tática que a gente sabe que existe dentro do pentest, que consiste em você persistir aquele acesso que você obteve inicialmente. Também como o Mitre Attack ele explica a questão da escalação de privilégios, como que isso pode ser feito, como que pode ser feita uma evasão da defesa, ou seja, burlar a defesa e tudo mais, como que você faz para ter acesso às credenciais, para ter uma descoberta de informações bem desenvolvida depois que você tem acesso àqueles dados, para que você consiga fazer o movimento lateral, para que você consiga fazer o command control, né, que é o comando e controle, tentativas de invasão para se comunicar com o servidor mestre, entre aspas, para fazer a exfiltration e para fazer a verificação dos impactos. Então tem muita coisa dentro do Mitre Attack, como já dito, né, ele é basicamente um conjunto de táticas técnicas e conhecimentos de um adversário. E o Mitre Defend, ele é um framework lançado há muito menos tempo. Ele está aí desde junho de 2021, ao contrário do ataque que está desde 2013. E é basicamente um framework, uma linguagem comum para ajudar as equipes de Blue Team.
Se, por um lado, o Mitre Attack é denominado como uma base de conhecimentos estruturada para classificar as ferramentas, técnicas e métodos que os invasores usam para violar os sistemas e as redes de uma empresa, o Defend é categorizado como uma base de conhecimento de contramedidas e, acima de tudo, um gráfico de conhecimento. Isso porque o Defend ele é basicamente uma tabelona, assim, ele é uma matriz, a gente pode dizer, né? Então, ele é uma tabela de conhecimentos realmente. Se você acessar o Mitre Defend, você vai ver que a primeira coisa que você vai ver, tipo, aquela tabela dos químicos, né? Então, dos elementos químicos, é basicamente isso, só que para a área de segurança. Então, tem as divisões de tudo aqui, né? Todas as 5 principais etapas que o Mitre Defend faz a separação. Então, você consegue obter essas informações por meio de uma tabela, por meio de um gráfico realmente. Aí você vai clicando e vai acessando os dados. E o Mitre Defend, ele é estruturado em 5 principais táticas, diferente do Mitre Attack, que é dividido em 14, né? Então, a gente tem a parte de Harden, que é uma tática utilizada para aumentar o custo e a oportunidade da exploração de uma rede de computadores, e geralmente ela é conduzida antes que o sistema esteja online e operacional, né? E existem dentro dessa tática 23 técnicas de contramedida, por exemplo. Toda a parte de detecção também, que é usada para identificar o acesso do invasor ou atividade não autorizada dentro daquele sistema, e ao contrário do Harden, ela é direcionada nos momentos que o sistema já está operacional. Possui 63 técnicas de contramedida caso isso aconteça, né, para verificar essa questão de detecção. Ou a parte de isolate, né, de isolar, também existe, que é uma técnica de barreira lógica ou física de um sistema que reduz a oportunidade do invasor de criar novos acessos. E possui 18 técnicas nessa, e é basicamente o que a gente chama de quarentena. Quando uma rede ou quando um servidor ele é invadido, é isolado esse cara para evitar problemas na rede por completo, né? Para evitar que esse invasor consiga fazer o pivoting, para que ele consiga fazer um movimento lateral e acabe tendo acesso a outros servidores. Existe também a parte de deceive, ou de enganar, que diz respeito à tática responsável por anunciar, atrair e permitir que o invasor potencial acesse um ambiente observado ou controlado, possuindo 11 técnicas para esse tipo de contramedida. E esse daqui a gente já falou aqui no canal, que é o honeypot, né, inclusive, que é basicamente uma rede fake, totalmente monitorada pela equipe de Threat Intel, e que o pessoal consegue analisar o que esse invasor está fazendo, como ele se comporta, enquanto tenta monitorar de onde esses ataques vêm. Né? Basicamente isso. E existe aí a quinta técnica, a quinta tática, que é o despejar, que é o evict, que é um conjunto de métodos utilizados para remover um invasor de uma rede de computadores, possuindo 5 técnicas de contramedida. Então aqui você pode ver que tem 5 táticas e diversas técnicas dentro do Mitre Defend. Tá? Inclusive, quando você estiver ouvindo isso, pode ser que existam mais. Né? Essas técnicas que eles contam são os quadradinhos dentro de cada uma. Então, por exemplo, eu estou aqui no site agora e esse evict tem 5 quadradinhos. Né? Tem o Credential Eviction, o Process Eviction, o Process Terminator, o Account Looking e o Authentication Cache Invalidation. Basicamente são essas. Né? Então, quando eu clico, por exemplo, né, quando eu acesso o site do Defend ou do ataque até mesmo, e clico nessa definição, ele vai me mostrar ali as informações relacionadas àquela técnica, ele vai me descrever, ele vai me mostrar como aquilo funciona, certo? E a mesma coisa acontece no ataque, tá? O Mitre Attack, ele também possui essa tabela, entre aspas, só que é muito maior. É uma tabela muito maior do que a do Defend, até porque é um framework muito mais antigo, né? E quando você clica em alguma dessas técnicas, você é levado para uma página de conhecimento que mostra como isso funciona, o que tem dentro disso, o que pode ser feito e tudo mais, certo? Então tem muita coisa bacana, muita coisa interessante, tanto dentro do Mitre Attack quanto no Mitre Defend. E antes da gente finalizar, eu gostaria de convidar você a dar uma olhadinha
Na C-Cyber, a C-Cyber é uma academia especializada em treinamentos de cibersegurança, principalmente em treinamentos voltados para segurança defensiva, né, para a questão de AppSec, para a questão de Blue Team. Inclusive, eles possuem algumas parcerias com a Comptia e com a EC Consil para oferecer treinamentos das certificações. Então, vale muito a pena dar uma olhadinha no site da C-Cyber. Se você está ouvindo isso daqui pelo YouTube, o link está no comentário fixado. Se você está ouvindo isso daqui por algum agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou afins, esse link está na descrição. E se você está ouvindo por esses agregadores, eu te convido a conhecer o Guia Anônima lá no YouTube, porque a gente não produz só o Ctrl+Shift+N. A gente posta 2 vídeos por semana, um é o Ctrl+Shift+N e o outro é um conteúdo a mais que não é só áudio, né? É áudio e vídeo. Eu sei que aqui no YouTube é áudio e vídeo, né? Mas o vídeo é estático, então não considera. Então dá uma olhadinha na C-Cyber, eles têm diversos treinamentos super interessantes e diversos projetos, então vale muito a pena conferir o que eles têm a oferecer quanto a treinamentos em cibersegurança, principalmente defensiva, que é a parte que eles manjam muito. De verdade, eu espero que você tenha entendido um pouquinho melhor sobre os frameworks do Mitre Attack e o Mitre Defend. Como eu disse, tem muita coisa interessante nesses 2 frameworks para ser estudado. É muita coisa, então você não vai conseguir estudar esses 2 rápido. Você vai ter que ir com calma, devagarinho, lendo com atenção, entendendo cada tópico, explorando cada tópico também. Então vai demorar bastante tempo para você pegar todo o jeito dos conteúdos que existem dentro desses frameworks que são atualizados, né? A gente tem que deixar isso bem claro, é uma parada em movimento, então pode ser que um novo tópico seja inserido tanto dentro do Mitre Attack quanto dentro do Mitre Defend, beleza? Lembrando aí, dá uma olhada lá na C-Cyber, até porque eles utilizam alguns artifícios tanto do Mitre Attack quanto do Mitre Defend para desenvolver os treinamentos deles e vale a pena dar uma conferida, o link tá aí no comentário fixado. Beleza? É isso, valeu e a gente se vê na próxima, até mais.